Oi pessoal, tudo bem? Hoje é sábado por aqui. Eu decidi fazer um bolo na Air Fryer. E como eu tinha falado com vocês, que quando eu fosse fazer um bolo nela, eu ia gravar pra vocês. Pra gente ver junto, gente, se vai prestar, se vai dar certo. E assim, eu vou me arriscar muito, porque eu vou fazer um bolo de chocolate que eu aprendi no canal da Laís Veloso. É um bolo de chocolate que vai café coado na receita. Eu não sei, gente, se esse bolo alguém já fez ele na Air Fryer, mas como o Nicolas ama bolo de chocolate, então eu vou testar fazer esse bolo na Air Fryer. Porque assim, eu amo bolo de milho, gente, e aqui tá um frio, mas um frio, como vocês podem perceber, né? Pelo chapéuzinho aqui, tá muito frio. Então, hoje estava perfeito, assim, para um bolinho de milho, sabe? Mas, como das últimas vezes, inclusive que eu gravei pro canal, já fiz bolo de milho, então pra não ficar muito repetitivo, e porque o Nicolas também, como eu falei, ele ama bolo de chocolate, então eu vou fazer o de chocolate. E eu vou ver aqui junto com vocês, gente, se vai dar certo ou não. Já preparei alguns ingredientes para mostrar para vocês. Gente, se vocês ouviram alguma conversa no fundo, é o Nicolas que tá jogando no quarto dele. Online com o amiguinho dele, então ele fala alto, gente, não tem jeito. Mas é isso, gente, vou levar vocês comigo para fazer esse bolo, vamos ver se vai dar certo. Eu espero que dê, né, gente? Bora lá, então. Olha, gente, já é umas 5 e pouco por aqui. Ó o sol ali, ó. E esse horário, bate um pouquinho de sol aqui. É que não tá dando pra vocês verem na câmera. Só que ele já tá indo embora, gente, ó. Tá vendo? Tá batendo um pouco aqui, ó. Mas ele já tá indo embora, gente. Eu tô com pena, porque tá tão frio, mas tão frio que eu queria aproveitar esse sol. Porque hoje é aquele dia, gente, que não dá pra fazer nada. Porque tá frio demais, demais, meu Deus. Mas bora lá então. Então eu peguei essa travessa aqui, né, pra eu poder fazer o bolo. Não vou fazer no liquidificador, na batedeira, nada disso, gente. Vou bater à mão mesmo, né, com o fouet aqui, ó. Já peguei o fouet. A forma, gente, tem que ser uma forma de no máximo 20 centímetros, né, de largura. Essa daqui, gente, graças a Deus, essa daqui deu certinho os 20 centímetros. Eu medi com a régua ali do Nicolas, deu certinho 20 centímetros. Então, é uma forma, gente, pequena, tá? Que é o tamanho que cabe ali. E aí, eu coloquei alguns ingredientes aqui, gente, ó. 2 ovos que eu vou usar, 1 xícara de açúcar. Eu vou ver, gente, mas eu acho que eu vou usar talvez 2 xícaras de farinha de trigo. Coloquei aqui o café, porque o café é um pouco menos de 1 xícara de café coado, tá? Morno. Aqui é o Nescau, eu vou usar 1 xícara também, gente. Tem um restante aqui nesse pacote, eu acredito que vai dar certinho a medida. E aqui, gente, tem o bicarbonato de sódio, que também a gente usa nesse bolo. E o óleo. Não coloquei tudo assim, gente, em xícara, certinho, porque eu não tenho. Então, assim, gente, eu vou desocupando essas daqui. Conforme eu for desocupando, eu vou usando pra colocar os outros ingredientes. E eu vou começar aqui, então. E vou mostrando aqui pra vocês, passo a passo, tá bom? Aqui, pessoal, eu coloquei os 2 ovos, coloquei meia xícara de óleo, que eu falei com vocês, e coloquei 1 xícara de açúcar. Agora eu vou dar uma batida aqui com o fouet, gente. Depois eu venho colocando, gente, o restante dos ingredientes, que é a farinha de trigo, né? O café, o Nescau e o bicarbonato. E o fermento, né, gente? Esqueci de pegar o fermento. Aí eu vou deixar o celular ali, gente, no tripézinho que eu tenho. E aí vocês vão vendo passo a passo por ali, tá bom? Pra eu poder acelerar aqui o processo. Pessoal, eu coloquei aqui 1 xícara de farinha de trigo, como vocês viram aí, e coloquei o café. Eu vou colocar mais 1 xícara de farinha de trigo, gente. Eu me esqueci
que a farinha de trigo tem que ser peneirada, gente. Eu esqueci desse detalhe, tá? Então, quando vocês forem fazer aí, vocês peneiram, tanto a farinha de trigo também, o achocolatado também. É peneirado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma xícara aqui, né, de Nescau e mais uma de farinha de trigo. Daí eu vou peneirar pra poder pôr aqui agora. Olha só, gente, o tanto de pedrinha ficou do Nescau. Na verdade, gente, essa receita é pra fazer com cacau 50%. Como eu tô sem no momento, então eu tô fazendo com Nescau mesmo. E olha só, gente, o tanto de bolinha que tem no Nescau. E aí eu vou dar uma apertadinha aqui pra dissolver as bolinhas, né? Pra poder não desperdiçar nada. Olha só, gente, que massa linda. Eu não cheguei, gente, a colocar 2 colheres cheias de farinha de trigo, não, gente. Sobrou esse pouquinho aqui, ó. Tá? Porque tem que ser um bolo pequeno, né? Pra não cair aqui da forma. Então, eu deixei aquele pouquinho. Acho que a massa já tá boa, tá vendo? De consistência. Já tá boa. Não tá nem muito grossa, nem mole, né? Então, pra mim já tá bom aqui. Agora, gente, eu vou colocar... Agora eu vou acrescentar uma colherzinha rasa, né, de bicarbonato e uma colher sopa de fermento, né, fermento em pó, pra poder finalizar a massa e pôr pra assar esse bolo. Gente, eu coloquei uma colherzinha, então, ali de carbonato de sódio, né? Uma colherzinha de chá, bem rasa, gente, só mesmo, pra dar uma cor mais bonita, sabe? Pra ficar uma massa mais escura, né? E ainda mais eu que não tô usando o chocolate 50%, né? O chocolate em pó, tô usando Nescau. Então, dá uma corzinha mais escura pra massa e deixa a massa mais fofinha, né, gente? E também acentua o sabor. Então, agora, gente, ó, só falta colocar mesmo o fermento em pó. Mas olha só que massa mais linda, gente. Olha, que delícia. Vou acrescentar aqui, então, uma tampinha dessa, que equivale a uma colher, né, de sopa. E vou pôr ali na forma, que já tá untada. Só untei com margarina mesmo, gente. Não coloquei mais nada, não. E vou pôr ali pra assar. Vou mostrar pra vocês como é que assa nessa air fryer ali.
Olha só, pessoal, prontinho. Ó, ficou o tanto de massa que eu queria, né? Pra ela poder não crescer e acabar derramando na air fryer. Então, aqui, gente, é o seguinte, ó. No manual dela, fala que você tem que posicionar as grelhas dessa forma, né? Colocar aqui o coletor de resíduos, colocar, né, uma grelha só, claro, senão não cabe a forma. E essa grelha aqui, ó, tem que ficar no meio, tá vendo? Ó, tem duas aqui, ó, duas partes aqui, duas partes em cima, né? Dois encaixes. Então, ela tem que ficar no encaixe do meio. Tá vendo ali, ó? Que foi o jeito que eu deixei. Aí você vem, coloca a forma aqui, ó. Tá vendo? Que tem que ser uma forma exatamente de 20 centímetros de largura. Deixa eu centralizar ela aqui. Pra poder, né, ficar certinho ali dentro. E aí, a gente vai fechar. Liga aqui, ó, né, que aqui é o botão de ligar. E aqui, tá vendo? Vem aqui nessa opção que tem um bolinho, ó. Aí o bolo assa, ó, em 160 graus por 30 minutos, né? Aí vem aqui e liga aqui, ó. Agora, gente, é só aguardar. E torcer, né, gente, pra dar certo. Tomara que essa receita dê bom aí na air fryer, porque às vezes eu faço essa receita lá na casa da minha mãe, gente, e coloco pra assar naquele forno elétrico dela e não dá certo, não. Ele não assa, sabe? Fica mole. Mas agora no forno convencional eu sempre faço, fica ótimo. Então hoje eu tô me arriscando muito fazendo aí na air fryer. Vamos ver se vai dar certo. Agora eu vou dar uma limpada aqui, ó, como vocês viram, sujou aqui, né? E tem uma loucinha aqui também, que eu vou lavar. Tem essa louça aqui pra eu poder guardar, gente, tem uma baguncinha aqui. Aí eu vou dar uma limpadinha aqui. E depois eu vou, depois que terminar de assar, se eu ver que realmente ficou bom tudo, eu mostro pra vocês. Vou fazer também uma caldinha pra pôr nele. Mas é uma caldinha simples, gente, né? Colocar creme de leite, leite condensado, um pouquinho de margarina e depois, por cima, eu vou colocar esse restante. Colocar esse restante aqui de chocolate granulado que eu tenho, gente, ó. Tem um pouquinho, mas vai ser o suficiente. Olha, pessoal, que legal. Aqui, ó, tem essa opção de você ligar aqui, tá vendo? E você consegue ver lá dentro. Olha que lindo, gente, que tá esse bolo. Olha só que lindo. Olha o tanto que ele já cresceu. E já tem 15 minutos, né? Porque são 30 minutos. Quer ver? Vai aparecer ali, tá vendo? Só restam mais 15. Então já foram 15 minutos.
E olha só como que esse bolo cresceu, gente. Que lindo. Tomara que ele asse por dentro, né, gente? Ele fica assim, tão gostoso quanto tá ficando bonito. Eu já dei uma limpada aqui, como mostrei pra vocês, né? Limpei aqui, que tava sujo. Sequei a outra louça que tava aqui, guardei. Só falta guardar aqueles talheres ali. Limpei aqui também. Aqui, gente, eu sempre coloco um pano embaixo. Porque como, né, o escorredor, ele vaza água, aí porcelanato, ele só mancha, gente, se você deixar a poça de água secar. Principalmente no sol, quando bate sol. Então, eu sempre coloco, gente, um guardanapo embaixo do escorredor. Eu sempre coloco um guardanapo embaixo do escorredor, caso caia água, não empoce, sabe? Depois eu tiro, né, seco a louça, guardo, tiro o guardanapo, estendo lá no varal e coloco pra usar de novo, né, até que eu precise trocar. Mas eu tô fazendo assim, gente. Tô usando esse esquema aqui pra poder não empoçar água ali no porcelanato. Agora sujou, ó, um pouquinho a louça, né, gente, ó. Essa xícara, gente, tá quebrada, tá vendo a alça? Só que eu uso ela pra essas coisas, gente, pra medir quando eu vou fazer bolo. Uso como medidor, então, por isso que eu não joguei ela fora. Mas suja um pouquinho a louça mesmo. E aqui pra cá tá tudo limpo. Esse aqui, né, o granulado lá, o restante que sobrou da outra vez que eu fiz pra eu poder usar. E esse daqui, gente, eu coloco ali, ó, na pia. Mas como eu ainda vou usar a pia, eu vou deixar por enquanto ele aqui mesmo. Também coloco sempre um pano por baixo, gente, porque às vezes eu coloco alguma coisa aqui também pra poder escorrer. E aí, pra poder não ficar empoçando água, eu também sempre deixo um paninho embaixo dele. E quando ele não tá aqui, né, dentro da pia, que eu coloco isso aqui também dentro dele, eu coloco ele aqui do lado. Então tem sempre pano, gente, embaixo pra proteger. Fica bonito? Não fica, mas pelo menos, né, não mancha o porcelanato. E é isso, gente. Agora é esperar finalizar ali. E assim, eu não vou poder ir fazendo a calda agora. Porque geralmente quando eu asso no forno convencional, eu já vou fazendo a calda, né? Mas como eu não tenho certeza, gente, se ele vai ficar bom, se ele vai assar por dentro, eu não vou ir fazer a calda agora, eu vou esperar terminar. E agora eu vou recolher umas toalhas minhas que tá ali no varal. Que eu preciso recolher enquanto ele finaliza aí. Pessoal, eu recolhi as toalhas ali, como eu mostrei pra vocês. E eu vim dar uma dica pra vocês. Lembra, quem acompanhou um vídeo no canal aí que eu fui no mercado fazer umas compras, faz um tempinho já, gente, que eu comprei esse produto. Eu nem lembro quanto que eu paguei, gente. Mas eu comprei aqui, ó, esse produto aqui, ó, passa roupas. E ele é muito bom, gente. Claro que ele não passa igual ferro, né? Que daí é pedir demais. Mas, gente, ele dá uma boa alinhada, sabe, na roupa. E ajuda muito na hora de passar roupa. Facilita demais essas roupas, assim, de brim, sabe? Desses tecidos que amassam muito. Ele deixa a peça bem molinha, assim, bem facinho pra poder passar. E eu amei ele, gente. E ele não é caro. E o que acontece? As toalhas, eu não uso amaciante, né? Porque daí elas ficam... o cheiro não fica muito bom, né, gente? Eu acho. A gente usa amaciante. E não é bom também para os fios da toalha, usar amaciante. Então, no lugar do amaciante, eu uso vinagre branco. E eu tenho gostado bastante, gente, sabe? Isso é uma dica que eu vi aí nas meninas que eu sigo aí na internet. Então, eu não uso mais amaciante. Eu uso vinagre branco. E assim, deixa muito macia as toalhas, gente. Muito gostoso mesmo a textura. Só que assim, não fica cheiroso, né, gente? Não tem cheiro. O vinagre não deixa cheiro nem do vinagre, nem de nada. Então, o que eu faço? Eu aproveito e uso esse produtinho. Porque daí elas ficam bem cheirosinha, né? Esses amarrotados assim, ó, que é pouco, né, que fica, ele também tira. Então, eu vou passando
Eu espirro ele, né? E depois eu vou passando com a mão assim, dando uma alinhada. Dobro e guardo, gente. E ela fica cheirosinha e maciozinha. Então, eu amei, vou continuar comprando. E o cheiro, gente, é uma delícia. Muito gostoso mesmo o cheiro desse produto. Então, ali fala, desliza fácil, que é o que eu falei com vocês. Que se você usar naquelas peças difíceis de passar, ele ajuda muito, gente. Deixa a peça assim bem facinho pra poder passar, neutraliza odores, né? Que é aquilo que eu falei também, né, gente? Que como eu uso vinagre, não fica sem cheiro, não fica cheiroso a toalha, só que também não fica com mau cheiro, porque o vinagre também, ele neutraliza odores, né, gente? Então, ele não deixa com mau cheiro, só que assim, não fica cheirosinha. Então, ajuda nisso também. E o perfume aqui tá falando que é suave, mas, gente, é muito gostoso. Vocês não têm noção. Então, agora eu já vou aproveitar e já vou dobrar essas toalhas aqui. Daí, eu vou passando ele e vou dobrando pra poder guardar. Olha só, gente, tá vendo? Fica passadinho, ó. Cheirosinha. Pronta pra guardar. E maciozinha. Vale muito a pena, gente. Se tiver aí na cidade de vocês esses produtinhos, pelo menos essa marca, gente, né? Foi a primeira vez que eu comprei. Eu gostei muito. É o que eu falei com vocês, ele não vai passar a sua roupa, né? Mas ele ajuda muito, sabe? Principalmente aquelas peças difíceis. E no caso de roupas, né, que a gente não usa amaciante, que é no caso da toalha, compensa demais, gente. Muito bom mesmo. Agora eu vou terminar aqui essas outras, porque o bolo já tá quase pronto, gente. Ai, pessoal, apitou ali que ficou pronto. Só que eu já vi ali, ó, tá vendo? Que caiu, ó. Derramou da forma. Ai, gente, eu não sei o que acontece com esse bolo. Com esses fornos assim, parece que ele não dá certo. Vou abrir aqui, né, gente, pra ver. Nossa, gente, deu muito ruim. Muito ruim mesmo. Aconteceu exatamente o que acontece lá no forno da minha mãe. Então, esse bolo não dá certo pra fazer em forno assim, não, gente. Forno elétrico nem air fryer. É só em forno convencional mesmo. Vou tirar ele pra olhar. Se ele não tiver assado por dentro, eu vou colocar ele pra terminar de assar lá no meu forno, lá de fora. Olha, pessoal, que dó. Aqui ele ficou certinho, ó, tá vendo? Só essa parte que murchou. Não sei por quê. Caiu, né? Transbordou. Que foi a parte que caiu e murchou aqui, ó, afundou. Eu experimentei, gente. Parece que ele tá assado sim. Tá vendo, ó? O garfo sai sequinho, ó. Ele tá assado sim, então deu certo. A única questão foi essa, que ele murchou desse lado aqui, ó. Né? Ele transbordou, desceu, né? Derramou. E depois murchou. Mas, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar desenformar ele assim mesmo. Aí eu deixo ele virado do outro lado, né? No prato. E faço a caldinha. Porque tá gostoso, gente. Eu experimentei, né? O pedacinho que caiu lá. Tá muito bom, tá uma delícia. Só se, né, aconteceu de murchar. Porque no forno normal, gente, forno convencional, quando eu faço ele fica enorme. Sabe? Fica enorme mesmo. Então, assim, eu não sei se já é algo da air fryer mesmo, né, que os bolos não ficam não crescem tanto, né, igual no forno convencional, ou se é por conta dessa receita mesmo, tá bom? Mas aí eu vou fazer o que eu falei com vocês. Não sei se eu espero ele dar uma esfriada, porque o bom desse bolo é colocar a calda com ele quente. Então eu vou ver se eu consigo desenformar ele quente. Se eu não conseguir, eu vou tomar um banho, esperar ele dar uma esfriada, depois eu venho, faço a calda, desenformo e mostro pra vocês se deu certo. Mas assim, assar ele assou, como vocês viram aí, ó. Ele tá assadinho. E só não ficou bonito, né, gente? Porque ele afundou aqui, ó, tá vendo? E não cresceu o tanto que cresce no outro forno, quando eu faço forno convencional.
Mas é isso. Vou ver aqui o que eu faço. Se eu conseguir desenformar ele quente, né? Eu vou desenformar. Se eu ver que vai grudar na forma, eu vou esperar ele esfriar. Pessoal, não consegui desenformar, gente. Nem ele quente. Não consegui desenformar nem ele quente e nem agora que ele esfriou. Já tomei banho, né? Aquela hora que eu mostrei pra vocês, eu tirei ele ali da air fryer. Aí eu passei a faquinha em volta dele. Tentei desenformar, não consegui. Aí deixei ele aqui esfriando, fui tomar meu banho. E hoje, como eu falei com vocês, tá muito frio mesmo. Olha só, até anoiteceu já por aqui. E aí fui tentar desenformar, gente. Tentei de tudo, não consegui. E aí, por fim, gente, decidi deixar ele aqui mesmo. O Nicolas já até quis um pedaço aqui, coitado, que tá morrendo de fome. E eu já dei um pedaço pra ele. Gente, sendo sincera com vocês, ficou uma delícia. Só que assim, ele ficou muito parecido com o brownie. Inclusive, gente, ó, em cima, tá vendo a casquinha? Quando eu tento fazer brownie, gente, não fica brownie. Aí quando a gente tenta fazer um bolo, fica, né, brownie. Mas ficou muito parecida a casquinha, assim, ficou parecida com a do brownie. Por dentro ficou parecido, gente. Eu não vou conseguir mostrar muito pra vocês. Mas depois, qualquer coisa, eu mostro, depois que eu cortar uma fatia, eu mostro no prato. Mas tá vendo lá, ó? Ficou bem cremoso por dentro. Tá fofinho, não tá embatumado nada, só que tá úmido. Não é cremoso, gente, tá úmido. Então ficou úmido por dentro e ficou essa casquinha por cima, ó o barulhinho. Igualzinho o brownie, gente. Com a diferença que brownie não vai fermento químico nem café, né? Mas o brownie também você pode colocar o sabor, você faz o sabor que você quiser, né? Pode colocar castanha, pode colocar outro de chocolate. Então ficou como se fosse assim um brownie com café. Mas, igual eu falei com vocês, o brownie não vai fermento, né? Em pó. Esse bolo eu coloquei fermento em pó. Então, assim, essa é uma diferença porque ele fica mais fofo, tá vendo lá, ó? Cresce mais e fica mais fofinho, né? Mas ficou muito parecido com o gosto de brownie, gente. E muito, assim, a consistência ficou igualzinho. Então, o que acontece? Eu não vou, né, desenformar, como eu já falei com vocês, porque não sai daqui da forma. E eu também não vou fazer calda, porque o Nicolas preferiu assim. Como ficou parecido com brownie, gente, eu acho que não vai combinar muito com calda, não. Então, eu vou deixar ele assim mesmo. Vou montar uma mesa ali pra mim e pra ele, porque, na verdade, já é hora da janta, como vocês podem perceber, né? É quase 7 horas, gente, já por aqui. Mas eu vou montar uma mesa ali com um pão ali que ele tinha comprado. Um pão francês, colocar o bolinho ali. E ele foi tomar banho. Foi não, gente, tá enrolando ali, ó. Gente, o filho de vocês é assim, ele quando ele era menor, ele era mais obediente. Agora, na adolescência, tá uma teimosia, gente, não quer tomar banho, não quer nada. É só ficar na frente do computador jogando. Mas assim, gente, não posso reclamar muito dele, não, porque ele é estudioso, as notas dele são ótimas. É só essa parte aí, gente, que tem que ficar 1000 vezes falando pra vir comer, 1000 vezes mandando tomar banho. Então ele vai lá tomar um banho e daí... Enquanto eles vão montando uma mesinha ali pra gente, uma mesinha simples, gente, porque só tá eu e ele hoje, o pai dele tá trabalhando. E montar uma mesinha ali pra gente poder tomar café e eu mostro ele como ele ficou por dentro pra vocês. Mas é isso, gente, não deu pra poder desenformar. Então, assim, gente, uma lição eu aprendi. Esse bolo aqui essa receita de bolo, gente, não faça em forno elétrico nem em air fryer. Porque, como eu falei com vocês, eu já fiz no forno elétrico da minha mãe, não deu certo. Tentei fazer na air fryer também. Não é que não deu certo, né, gente? Mas não tem nem comparação de quando faz no forno, gente. Fica outro bolo. Quando eu fizer no forno, eu vou mostrar. No forno convencional, né, gente? Quando eu fizer no forno convencional, eu mostro pra vocês, gente, a diferença do resultado. Mas ficou gostoso também. Mas, assim, eu acho um desperdício, gente, porque ele fica bem grandão, né? E desenforma, e a gente põe caldo e fica uma delícia. Então, essa receita eu não aconselho vocês a fazer assim, não. Só no forno convencional mesmo. E é isso, gente. Eu arrumo uma mesa ali que já tá tarde. Tá eu e ele morrendo de fome. Então, eu vou preparar ali pra quando ele terminar de tomar banho, a gente já tomar o café. Aí, pessoal, eu montei aqui uma mesinha rapidinho. Como eu falei com vocês, é só pra mim e pra ele, né? O William tá trabalhando. Pra ele, gente, eu não coloquei essa xícara não, porque ele não gosta. Então, ele gosta daquelas xícaras maiores. Aí eu deixei ele dentro do micro-ondas, que ele gosta de leite com café. Então eu vou esperar ele sair do banheiro, que ele ainda tá tomando banho. Aí na hora que ele sair eu esquento pra ele, porque daí ele toma quentinho. E pra mim, gente, eu fiz um cappuccino, daqueles cappuccino caseiro, sabe?
Aqui, gente, ó. Tá aqui dentro uma tapoeira de sorvete, uma tapoeira de sorvete. Mas, gente, o que importa é o conteúdo, né? Não é a embalagem. Então, tá vendo? Esses cappuccinos aqui que a gente faz em casa. Ele comprou os ingredientes. E aí ele fez. E aí a gente vai tomando. E dura, gente. Meu Deus. Compensa muito porque dura bastante. Então, como no momento a gente tá sem um vidro, que é bom comprar aqueles vidros herméticos, né, gente, pra guardar, pra conservar bem. A gente colocou aqui, mas assim, uma delícia. Então eu fiz aqui pra mim, o Nicolas não gosta, ele prefere leite com café. E aí, gente, vamos comer o bolinho, né, e o pão. Aquele pãozinho ali que ele tinha trazido pra gente, aquele pão que ele trouxe pra gente à tarde, a gente vai comer agora, comer o bolo. É isso, gente, uma mesinha bem simples, ó, só pra nós dois mesmo. Eu vou cortar um pedaço do bolo e pôr no prato aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, não tá muito bonito não, a fatia dele. Mas tá vendo, ó, como ele tá cremoso, tá vendo essas partes aqui, ó? Então ele ficou, gente, úmido por dentro, sabe, cremoso. Mas ele tá fofinho, gente, tá até despedaçando. Só que tá vendo por cima a casquinha? Olha só, ficou muito parecido com brownie, gente. Ficou bem gostoso. Mas tá vendo lá no fundo, ó? A gente tem que raspar com a colher. A gente corta e tem que raspar com a colher, porque ele não tá saindo, sabe, o pedaço inteiro. Tá ficando a parte de baixo na forma. Então é por isso que ele não desenformou. Mas assim, gente, tá gostoso. Tá uma delícia. E tá escuro aqui, gente. Que já tá de noite, ó. Eu tô na frente da luz. Mas assim, gente, ficou gostoso, ó. Fofinho, tudo. Então, pessoal, é isso, ó. Até terminei de comer o bolo aqui. E agora eu vou comer meu pão. Terminar de tomar meu cappuccino. O Nicolas ainda não terminou o banho, gente. Mas eu vou ficar aqui com ele também. Aproveitar nosso momento junto aqui, eu e ele. E amanhã eu volto aqui pra continuar esse vídeo com vocês. Que amanhã é Dia dos Pais. A gente vai pra igreja logo de manhã. Acredito que a gente vai almoçar lá por Maringá mesmo, né? Onde fica a nossa igreja. Aí eu filmo um pouquinho do nosso dia pra vocês. Tá bom, gente? Mas por hoje é isso. Pessoal, hoje é domingo, Dia dos Pais. Falei com vocês que eu ia voltar aqui hoje pra poder filmar o nosso Dia dos Pais. Mas, gente, se eu falar pra vocês que a gente não fez nada do que tava planejado. Que a gente tinha planejado ir pra igreja no culto, né, de manhã, que na nossa igreja tem culto de manhã e à noite. E depois passar num restaurante pra gente poder comer. Mas aí, gente, como eu falei com vocês, aqui tá tão frio, mas tão frio. Gente, esse barulho é a geladeira que ligou. Então, gente, tá tão frio, mas tão frio, que eu não consegui acordar, gente. Eu e o William acabamos dormindo no sofá, porque, né, chegou tarde. E a gente acabou ali dormindo no sofá mesmo. De tão frio que tava, gente, a gente não teve coragem de levantar pra poder deitar na cama. Né, porque já tava tão quentinho. E a cama tava um gelo, então a gente dormiu ali mesmo. E aí, gente, de manhã, de manhãzinho eu acordei com bastante cólica, muita cólica. E um frio, eu não tive coragem, gente, de levantar pra poder me arrumar pra sair, não. Aí acabamos ficando em casa, o William também chegou tarde, né, do serviço. Então acabamos todo mundo acordando tarde. E aí o William que fez o café, gente. Ele fez o café, comprou uns pão, a gente tomou café tarde. E a gente tava enrolando na cama, gente. Até quase uma hora a gente ficou ali enrolando. Na cama não. Aí a gente ficou ali enrolando no sofá pra poder criar coragem pra levantar. Aí eu levantei, dei organizada aqui na casa, né, o básico. E ele foi buscar marmita pra gente comer, gente. Então eu ia filmar pra vocês, né, um dia diferenciado de passeio, mas não vai rolar não. E ainda tá muito frio, gente, por aqui. E como vocês podem perceber, gente, eu tô com a cara limpa, não passei nada, nem um brinco ainda eu coloquei. Só troquei de roupa mesmo, né? E aí vim aqui falar com vocês sobre o nosso Dia dos Pais, que vai ser assim, um dia preguiçoso mesmo, gente, dentro de casa, porque tá muito frio. Minha boca, gente, ó, tá toda rachada, sabe? Tem que estar sempre passando um hidratante labial, porque ó, senão racha tudo e machuca. Então eu vou almoçar, gente. Aí depois que eu almoçar, que eu vou dar uma ajeitada aqui na minha cara. Que eu ainda não passei nada. E só lavei mesmo, eu fiz a higiene. E aí o William foi buscar a gente marmita pra gente comer.
E aí tinha uma salada de almeirão aqui que ele cortou ontem, né? Já lavado. E esse vai ser o nosso almoço, gente. A gente vai passar a tarde aqui vendo televisão mesmo, em família. É o dia da preguiça mesmo, porque não rolou, gente, da gente sair hoje, não. Olha, gente, essa rosa do deserto aqui é uma mudinha que a minha mãe me deu. Da dela era bem pequenininha, gente. Ela cresceu, só que assim, as folhas dela ficam assim, gente. A da minha mãe também, sabe? Ela cresce, nasce bem bonita, assim, depois começa a ficar assim. Não sei, né, se é algum tipo de fungo, não sei. E ela, gente, olha só, pela primeira vez ela floriu. Olha que lindeza, gente, olha. Coisa mais linda. E olha o tanto de botão que tem ali pra abrir. Só que, gente, olha só essa aqui foi a primeira que abriu. E olha só, ela já tá assim, gente, ó, toda murcha. Vai morrer. Então, como eu falei com vocês, eu não sei se ela tá com algum tipo de fungo, né? Só que a da minha mãe, gente, nasce assim, normal. E eu não sei por que essa daqui ficou assim, ó. Não sei se é por conta do frio, né, gente? Como eu falei com vocês, aqui tá muito frio. E o frio judia bastante das plantas, né? Mas olha que lindeza, gente. Olha só, coisa mais linda. E a casa, gente, tá assim. Nem dá pra eu conversar muito com vocês lá fora, gente, porque tem um pessoal ali escutando um som alto. Acaba dando direitos autorais. A casa tá assim, gente, ó. Tem uma loucinha do café ali na pia, que eu vou lavar só depois que a gente almoçar. Tem a saladinha aqui que eu já temperei. Tô esperando o William chegar com a marmita. Pra lá também. Tá tudo... O Nicolas... Vocês não vão ver nada, hein? Vai. O Nicolas não deixou eu filmar ele não, porque ele não penteou. O Nicolas não deixou eu filmar o quarto dele, porque ele não penteou nenhum cabelo, não arrumou a cama dele, não fez nada. E olha só... Gente, minha mãe comeu tudo bom. Tá no micro-ondas, filho. Meu pai foi buscar a comida, não vai almoçar. E o sofá, gente, tá assim, ó. Nessas condições. Cobertinho do Nicolas, nossa coberta. Porque como eu falei com você, gente, eu nem arrumei não, porque a gente vai acabar, acho que almoçando por aqui mesmo e passar a tarde aqui assistindo TV. E como tá muito frio, então eu nem organizei não, gente. Então assim, vai ficar assim mesmo, porque eu não vou mexer, que a gente vai deitar aí de novo. Não sei se mais tarde eu vou pra igreja, gente. Vou ver como é que vai estar na minha coragem, que eu ainda tô com cólica e tá muito frio. Mas no nosso Dia dos Pais, gente, que eu achei que eu ia ter um conteúdo diferenciado pra filmar pra vocês, não vai ter, porque a gente não saiu. A gente mudou os planos, a gente vai ficar em casa mesmo assistindo um filme, de boa, porque tá realmente muito frio hoje. Aí, pessoal, ele trouxe 2 marmitas, que é o suficiente pra gente, ainda sobra. E esse lugar que a gente compra, a gente aqui na nossa cidade, eles colocam bastante carne. Tá bem cheirosa a carninha. Carne assada, farofa, frango, macarrão, arroz e feijão. E a saladinha e uma coca que tá ali na geladeira. Esse vai ser nosso almoço de hoje, gente. Almoço do Dia dos Pais. Eu nem fui lá na casa da minha mãe, gente, que meu pai hoje tá trabalhando. Ele trabalha de guarda e ele trabalha os finais de semana e hoje é a escala dele, então hoje ele não tá em casa. Então nem fui lá não ver ele. Então fiquei por aqui mesmo e esse vai ser nosso almoço do Dia dos Pais. Pessoal, já é segunda-feira. Ontem eu mostrei pra vocês, gente, bem pouquinho aí do nosso dia, como foi nosso Dia dos Pais. Como eu falei com vocês, foi um dia muito simples, né? A gente quis ficar em casa mesmo, descansando, só nós em família. Foi um dia muito gostoso, gente. Consegui descansar bastante. E é isso, gente. Aí voltei aqui pra finalizar esse vídeo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, eu não sei o que aconteceu, que eu tô um pouco rouca. Mas como vocês podem perceber, gente, ó, tá frio. Continua muito frio por aqui. Ontem fez muito frio, gente. Dava coragem de sair para das cobertas. E continua bem frio. E eu tô aqui com a minha famosa touquinha aqui, meu chapéuzinho, que ela é bem quentinha. Tô de blusa. E assim, gente, vai sair atrasado o vídeo, mas eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Né, já desejei pro meu paizinho, inclusive hoje é o aniversário dele. Né, ele faz aniversário, às vezes tem ano que cai no Dia dos Pais, né? Que ele faz dia 11 de agosto. E então, assim, eu já desejei, né,
Ontem, feliz Dia dos Pais, conversei com ele, hoje também já desejei os parabéns para ele, né? E que Deus conceda aí, né, para quem tem o pai presente ainda, que Deus nos conceda ainda muitos anos, né, com nossos pais, com vida, saúde. E para quem não tem, né, gente, é só Deus mesmo, né, para consolar. E Deus, ele também é nosso pai. Então, na ausência do nosso pai, a gente tem Deus como nosso pai também. Então, que ele possa confortar o coração de quem já perdeu aí seu paizinho, né, gente, porque não é fácil. Eu confesso, gente, que eu não consigo imaginar, sabe, né, quando chegar esse dia, porque deve ser muito triste. E por isso, assim, eu tô muito grata a Deus mesmo, pela vida do meu pai, sabe, porque há uns 3 anos atrás, eu comentei com vocês até aqui no canal, que meu pai, ele tá com um problema no coração, sabe, e ele ficou internado, né, ele toma remédio, inclusive, até hoje, mas ele ficou internado. Ele é um homem, assim, muito ativo, sabe, ele tá o tempo todo se mexendo, ele gosta de carpidata, essas coisas, sabe, ele não gosta de ficar parado. E na época ele não tava conseguindo fazer mais nada, assim, gente, pegando pesado, só dele caminhar, sabe, ele cansava bastante. E aí, graças a Deus, gente, ele fez todos os exames, né, deu que ele tava com arritmia, e aí ele fez até o cateterismo, inclusive, mas não deu, assim, nenhuma veia entupida, nada. E depois o médico disse que ele tinha praticamente sarado, gente. Então eu creio, assim, sabe, que Deus fez um milagre na vida do meu pai, porque a gente achou, gente, que nós ia perder meu pai aquele ano, sabe? Foi muito difícil, sabe? Eu até comentei aqui com vocês no canal na época. Foi muito difícil mesmo. E Deus, gente, tem acrescentado os anos dele, tem dado o livramento, né? Tem trazido aí a cura pra vida dele, restaurou a saúde dele, gente, que inclusive agora ele até voltou, sabe, a carpir. Ele já pegou uns serviços, essa semana que passou, ele disse que trabalhou a semana inteira carpindo, porque ele é aposentado, gente, mas como eu falei com vocês, ele não para, sabe? Ele não para quieto. Então ele trabalha fim de semana de guarda e durante a semana ele pega uns bicos pra ele fazer, gente. O homem não para, não. E assim, eu fico muito feliz e grata ao Senhor de ver ele de novo, sabe, na ativa, né? Fazendo as coisinhas dele que ele tanto gosta. Ele anda de bicicleta, gente, pra cima e pra baixo, aqui nessa cidade, porque a nossa cidade é bem pequenininha. Então ele sabe tudo que ele vai fazer, a maioria das coisas, né? Ele sabe dirigir, tem um carrinho dele, mas a maioria das coisas ele gosta mesmo de fazer de bicicleta. Aí anda pra lá e pra cá com a bicicletinha dele. Então assim, eu sou muito grata ao Senhor mesmo, sabe, pela vida do meu pai, por Deus ter me concedido, né, mais de poder passar mais um Dia dos Pais, né, com ele. Na verdade, a gente não foi ontem, né, na casa da minha mãe, não passamos lá com eles, porque meu pai trabalhou, gente, né, como eu falei com vocês ontem, ele trabalha de guarda. Então, assim, tem fim de semana que ele trabalha no sábado e no outro no domingo, né, e esse fim de semana deu certo, ele trabalha bem no Dia dos Pais. Então, a gente não pôde ir lá, né, se reunir com ele. Talvez hoje eu dê uma passadinha lá na mãe para poder desejar os parabéns, né, e levar um presentinho para ele. Mas, assim, muita gratidão ao Senhor por poder, né, ter passado mais um Dia dos Pais aí com ele, com saúde, e mais um aniversário, né, mais um ano de vida que Deus tá concedendo a ele, e com muita saúde, graças a Deus. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se você gostou do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E fiquem com Deus, gente. E até o próximo vídeo. Tchau! Mesmo que for, né? Parabéns pra você nessa data querida, feliz aniversário. Ó o cabelo. Ó, John, foi trabalhar? Parabéns. Muito. Nem abraço, gente. Olha aqui, ó. Ontem eu trabalhei, foi de dia e de noite. Eita, me trabalhar. Tem 2, 3 cobras com uma paulada só. Nem abraço.
gente? É do sítio. Quê? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Não sei. Aí, ó, trouxe um bolinho pra ele. Olha lá, a mãe já tá até de roupão lá, ó. Eita! Eu tomo banho, visto meu roupão. Tá frio, gente, tá querendo dormir. Aí, gente, só uma lembrancinha mesmo. Pro papai, que ontem foi dia dos pais, ele foi trabalhar e hoje é aniversário dele. Pra não passar em branco, é comprar uma lembrancinha, mas ele já tem tudo. Comprei um bolinho pra ele.